Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Laudo Med, o podcast do Sindicato dos Médicos do Ceará. E hoje eu trouxe aqui o CEO da Easy Grupo, o Dr. Disraeli, que para falar um pouco dos desafios de gerenciar uma empresa na área de saúde. Meu nome é Maurício Granja, sou diretor de comunicação do Sindicato dos Médicos e quero aqui desejar boas-vindas ao Dr. Disraeli. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite de participar desse podcast. Eu que lhe agradeço, Dr. Maurício. Olá a todos que fazem parte do sindicato e vamos conversar um pouquinho agora. Muito bem. Disraeli, vamos começar então falando um pouco sobre como que a Easy surgiu. Qual foi a necessidade que você identificou dentro do estado do Ceará para que dentro de você a Easy fosse gerada, a Easy fosse ali desejada? Vamos lá. O grupo Easy hoje é composto por duas empresas, né? A Easy Táxi Aéreo e a Easy Emergências, que é a DPR, que é a razão social é a DPR. Daí, a primeira empresa que eu, há 25 anos mais ou menos atrás, que eu abri foi uma agência de viagens e com o movimento da agência, a gente tinha, assim, começamos do zero mesmo. E no decorrer do tempo a gente teve a necessidade de atingir dois movimentos, né, que era a parte de locação de aeronaves e a parte de locação de veículos. Eu falei, rapaz, eu vou entrar. Aí comecei a botar o táxi aéreo dentro, continuando com a agência de viagem, chamei uma pessoa, comecei a abrir o táxi aéreo bem lentozinho. E nesse ínter, a Easy já funcionando, a Easy Táxi Aéreo, iniciando o projeto, né, tive uma necessidade de uma remoção de Sobral para Fortaleza e não tinha... Remoção de paciente. Remoção de paciente aéreo, começando pelo aéreo. E não tinha, né, e aí a gente teve que trazer uma aeronave de Goiânia, pagamos um absurdo de dinheiro. Aí naquele dia eu decidi, por que a Easy Táxi Aéreo não vai ser uma empresa de aeromédico? Aí fui atrás, até que eu achei um kit lá em Porto Alegre. Quando eu fui comprar o kit, eu consegui achar o avião, aí comprei logo o primeiro avião, Papa Tango Rei. E aí começou a Easy Táxi Aéreo com aeromédico. E aí foi assim, uma sequência de coincidências que eu me lembro que chegou o Dr. Dilson, ele desembarcando lá com outra empresa, não era nem a minha, com outra. Aí viu eu abrindo lá, chegou para mim, ó, se quiser fazer aeromédico, eu digo, amigo, eu acabei de comprar o kit. E aí nos juntamos e aí começamos a isso com ele. Aí a parte de aeromédico começamos com ele. Depois foi que a gente evoluiu. E dentro do aeromédico, né, muitas e muitas vezes a gente fazia muita remoção para Sobral. O nosso maior foco naquela época era Sobral. Eu ainda não tinha Recife e fazia muita remoção para lá. E sentia a necessidade de pôr uma ambulância lá em Sobral. Só que não dava, eu sozinho não entendia nada de ambulância, né? E aí chamei o Dr. Dilson, o Dr. Perdigão foi o Dr. Fausto e o Silvio. O Dr. Fausto era anestesista, é cardiologista, o Dilson é pneumologista e o Silvio era administrador de empresas. Nos juntamos nós quatro e abrimos a DPR em Sobral. Na verdade era Easy Life Emergências Médicas. E aí começamos a trabalhar e tal... Até que o doutor Dilson não dava tempo, porque ele ficava aqui na MN e ficava comigo lá. E não dava para conciliar duas empresas juntas. Aí ele chegou e propôs, papai, tu não quer comprar minha parte, não? Eu digo, tá, é comprado, me dê aqui. Aí eu fui corrente que só tinha uma ambulância em Sobral. Aí comprei a parte dele, o Fausto também foi, rapaz, eu também não vou poder participar efetivamente da conjuntura, porque eu tenho muito plantão aqui em Fortaleza e tal. Eu não vou não subir nada da administração e para Sobral não vou poder ir, não. Aí eu também, então pronto, me vendo a parte. Aí ficou só eu e o Silvio. E aí foi uma coincidência da vida que teve uma enchente lá em Palmares, Pernambuco, e nessa enchente precisaram de 14 ambulâncias de uma vez. Eu não tinha, só tinha uma. Rapaz, mas eu peguei, liguei para um amigo meu que tinha me vendido essa lá em São Paulo. Em 5 dias eu botei as 14 ambulâncias lá em Pernambuco, lá em Palmares. A gente ficou sendo o hospital, a UTI, tudo de Palmares ficou sendo a gente. Né? E aí, aí a Easy criou corpo. Né? Aí eu fiquei, depois nós conseguimos participar de um projeto aqui do ISGH, nós ganhamos uma licitação do ISGH, foi aí que eu entrei em Fortaleza, né? E aí começamos a desenvolver Fortaleza com o movimento do ISGH, aí pronto, ganhamos. Aí sim, fortificamos e aí ficamos com a Pernambuco, Fortaleza. Aí depois entrou a Paraíba, aí já estava ficando grande demais. Aí eu comecei a perder o controle, porque o grande cresceu rápido demais.
Aí depois eu fechei Pernambuco, fechei Parnaíba e fiquei só em Fortaleza. Hoje nós temos aqui mais ou menos umas 15 ambulâncias em Fortaleza e atendemos toda em Fortaleza, mas assim, vamos abrir esse ano, o projeto é abrir Sobral, né? Porque eu acho que lá realmente precisa de uma empresa particular que só tem SAMU e ambulância da prefeitura. E estamos vendo como é que vai se desenvolver a nova gestão lá de Sobral e para a gente entrar. Muito bem. Quando nós falamos easy, né, quando a gente traduz literalmente do inglês para o português, é fácil, em algum contexto é calma. Por que easy? Easy, a ideia da Easy começou com um amigo meu, Mauro Célio, comandante Mauro Célio. Ele faleceu já, ele chegou lá na empresa, rapaz, estou vendo aqui o nome. Easy o jeito fácil de voar. Aí, para um jeito fácil de voar, ficou. Entendi. E isso aí se consolidou. Uma vez eu estava, meu parceiro, o cara que me deu muita embasamento para começar a minha empresa, aí foi o Dr. Cláudio Dias Branco. E ele me deu de presente, logo de teste, uma arte de um produtor, rapaz, de um cara, de um design, que era o cara que mais entendia de arte aqui do Brasil. Não está me vendo aqui o nome dele. E o Dr. Cláudio me presenciou com a atual logomarca, que desde aquela época, uma coisa assim. E essa logomarca ficou. Aí ele disse, rapaz, o jeito fácil de voar vai pegar, não vamos tirar esse nome não. E aí ele até comecei a voar com um avião, ele gostou da ideia, abraçou o projeto. Aí o primeiro avião da ISA Táxi Aéreo, assim, bimotor, que foi um Seneca, foi comprado pelo Dr. Cláudio. Depois foi que eu comprei o meu. Né? E aí começou desse jeito. Aí a ideia do nome Easy veio do Mauro Célio e o jeito fácil de voar. Depois que nós entramos na parte aeromédica, que começou a fazer aeromédico, eu digo, rapaz, isso aí dá para fazer, Easy é tudo. Aí botei as outras empresas tudo Easy. Hoje é tudo Easy. Grupo Easy até. Tudo é fácil, né? Tudo é fácil. Quer dizer, é fácil no nome, mas nós sabemos, doutor Israel, que existem muitos desafios para uma empresa, para um empresário, principalmente aqui na região Nordeste, quando se trata na área da saúde. Hoje, nesse cenário que nós estamos, né? Como é que você identifica, como é que você consegue trabalhar, gerir a empresa hoje diante dos desafios que nós temos aqui na região? São grandes, né? Eu acho assim, hoje quem trabalha com saúde, e eu já passei por vários ramos, trabalhei com hospital, já fui ser sócio, administrador do hospital lá em Sobral, e entendi mais ou menos como é complexo isso aí. E, rapaz, a área da saúde só entra quem realmente tem muita coragem. Para ser a área privada da saúde, só entra quem tem muita coragem. E eu tento me destacar na Easy Táxi Aéreo, na parte de aeromédico, assim, foi o foco da Easy Táxi Aéreo, foi abocar aeromédico, eu voltei para o aeromédico. E na DPR, que eu estou fazendo toda a minha estrutura dentro da DPR, foi porque eu vejo que tem um mercado muito assim, abrangente, que a gente pode abarcar. Não é só a remoção simples, assim, vai levar do ponto A para o ponto B. Não, a gente faz outras coisas. Eu vi a necessidade do mercado, principalmente em Fortaleza e na região metropolitana, de a gente entrar com outro serviço, atendimento médico domiciliar, que eu acho que é fantástico, isso aí é muito carente. Não só os planos de saúde precisam, mas como a população em si, como toda. A área do serviço que eu estou tentando emplacar aí, que é a motolância, que é um atendimento, não é igual a motolância do SAMU, né? É um atendimento médio, um atendimento de técnico que vai na casa da pessoa de moto, antecipando a chegada da ambulância. Se por acaso o técnico está lá com todo o aparato, vai ter um desfibrilador, vai ter um DEA, um balão de oxigênio pequenininho, todo o aparato básico para tirar a pessoa do primeiro contato. Se precisar da remoção da ambulância, a ambulância vai. Esse é um projeto que a gente está lançando em breve, a gente está tentando emplacar ele aqui em Fortaleza ainda, doutor Maurício. E a gente está, aos poucos, tentando visualizar o mercado da saúde, a área da saúde como um todo, que é muito abrangente. E tem várias carências. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande que a gente conseguir médico. O médico ainda, apesar de tantas faculdades aí jogando médico todo tempo, né, formando tantos médicos no mercado, eu acho que o Ceará hoje praticamente triplicou a quantidade de médicos que entra no mercado anual. E isso a gente vê que diminuiu muito a carência do médico generalista, mas em compensação a questão do médico especialista está ficando cada vez mais raro, porque
A pessoa se forma, mas para conseguir fazer a residência está ficando mais complicado, porque é muita gente, é outro vestibular. Praticamente é outro processo que a pessoa enfrenta depois da formatura. E eu vejo assim, tem muita área para a gente atingir. Áreas com especialidades que a gente pretende fazer, eu acho que a área da saúde é muito ampla. E aí o que eu estou tentando é entender mais esse mercado e me aprofundar mais. Ao longo desses 25 anos ainda não consegui entender 100%. Realmente é um mercado assim que exige muita experiência ao mesmo tempo e também exige muito conhecimento técnico, né, Exato. Doutor Israel? E assim, você citou agora uma questão que é o aeromédico. Vamos explicar para os nossos ouvintes, né, que estão acompanhando esse podcast, como é que é o aeromédico? Explica para nós o que é, como funciona, para quem que é, aonde esse aeromédico, aonde ele atende. Uma empresa aeromédica é composta, lógico, por uma empresa convencional de táxi aéreo, que eu tanto faço voos aeromédicos como faço voos executivos. Assim, a aeronave, às vezes é só você pega o kit, compra um kit aeromédico, que tem, assim, é muito divulgado isso nos Estados Unidos, difundido nos Estados Unidos, e aqui tem duas empresas que constroem, uma em Porto Alegre, e se eu não me engano a outra em São Paulo, que fazem os kits aqui, que copiaram os modelos, a ANAC autorizou, mas você vê que ainda é muito restrito, né? Tanto é que nós somos pioneiros na parte aeromédica no Ceará. Hoje aqui no Nordeste, por exemplo, só vai ter eu aqui e a outra empresa de táxi aéreo que faz aeromédica é em Pernambuco. Desculpa, Salvador. Não, só tem essas duas, no Nordeste só tem nós dois, os dois estados, Fortaleza, Ceará e Bahia. E a mesma aeronave, como eu lhe disse, ela serve tanto para o voo executivo como aeromédico. O que é que diferencia do voo aeromédico? É a estrutura médica que a gente vai a bordo. Então a gente tira os bancos, coloca o kit, mas precisa ter a estrutura de enfermeira, a estrutura obrigatoriamente tem que ter enfermeira e médico. A composição, até 4 anos atrás, 3 anos atrás, a composição podia ser técnico de enfermagem. Mas se chegou a um consenso, isso não é normatizado ainda, mas se chegou a um consenso que dentro de uma unidade de UTI, assim, seria meio que obrigatório ter um médico e uma enfermeira. E aí eu assumi a ideia de não vou mais colocar técnico nos voos. Já tem aproximadamente uns 5 anos que eu só coloco o médico e a enfermeira. Eu não boto mais técnico de enfermagem. E a composição sempre um médico e enfermeira. Como é que vem a necessidade, né? A pergunta foi abrangente. Como é que vem a necessidade? O deslocamento aeromédico, a pessoa geralmente está de uma UTI para outra. Né? E a gente é que faz o trabalho. Por exemplo, você está, em Petrolina, quer ir para Recife. O trabalho nosso. Você está em Sobral, quer vir para Fortaleza. Você está em qualquer canto onde está dentro de uma UTI, normalmente é dentro de uma UTI, para uma outra UTI. Onde tem uma medicina mais avançada, onde o centro de formação é mais avançado. Então você pega, o paciente está numa determinada unidade de uma cidade, Isso. Ele está num leito de UTI, o avião, esse transporte de um lugar para o outro, ele também é UTI, Isso. E aí você leva esse paciente com todos os amparados, médico, Isso. Enfermeiro, e dentro da aeronave tem todos os equipamentos como se fosse uma UTI. Exatamente igual, tem tudo a bordo. Medicamento, aparelho... São 3 bolsas dentro da aeronave que a gente leva com medicamento e o suporte à vida, que são os equipamentos, desfibrilador, oxímetro, respirador, monitor multiparâmetro, toda a estrutura de uma UTI em um espaçozinho comprimido. Nós convencionamos na empresa, através do nosso diretor técnico, Dr. Breno, que nós iríamos fazer apenas em todos os voos, a maioria dos voos, a gente vai colocar o paciente de preferência entubado. Porque você imagina você dentro de um espaçozinho restrito, entubar um paciente. É complicado. Então, assim, a gente já meio que padronizou digamos assim, essa conduta médica, né? Isso aí foi uma coisa firmada pelo nosso diretor técnico, que, rapaz, é melhor conduzir isso aí de uma forma mais tranquila. O voo fica mais tranquilo, o paciente, se tiver alguma intercorrência, é mais fácil resolver. Se tiver uma parada, já estando entubado, você não vai ter que se preocupar de entubar o paciente, exatamente. A carabalheira danada dentro do espaço, num cubículo, né? Que a aeronave é pequena, não tem aeronave grande. A aeronave geralmente é apertada. Você já está com o paciente ali, o médico, a enfermeira e o acompanhante do lado. A estrutura pequena, aí você tem que se preocupar com isso, com o tempo, você tem que se preocupar com a altura, você tem que se preocupar
O piloto fica todo tempo perguntando, como é que tá aí, a altura tá bom, a altitude tá bom, tá precisa baixar ou diminuir. E aí isso aí é o dia a dia do médico, tá, gente? Doutor Disraeli, você falou agora há pouco sobre essa questão, né, das dificuldades, falou um pouco sobre a remoção do aeromédico e da própria ambulância, né, das viaturas da ambulância no terrestre. Isso tudo demanda segurança. Segurança do paciente, segurança da equipe médica, segurança dos comandantes, né, do socorrista. Fala para nós um pouco sobre essa questão da segurança na área da saúde no aeromédico. Pronto. A segurança do aeromédico, ela assim, vem muito mesmo, meio que focada na aviação como um todo. Nós somos geridos e administrados 100% pela ANAC. Nós somos uma concessão federal, e a ANAC isso exige um rigor muito grande na conduta da gente, tanto na parte de aviação como toda a manutenção da aeronave, toda a infraestrutura necessária para que o voo aconteça de forma tranquila e sem nenhuma surpresa, e somos fiscalizados constantemente pela ANAC. O grande desafio do aeromédico hoje, da uma empresa de táxi aéreo, digamos assim, e melhorou muito nos últimos anos, o rigor da fiscalização da ANAC. Melhorou muito, o que eu estou dizendo, ela flexibilizou, mas ao mesmo tempo puxa a gente, fiscaliza, faz a vistoria. A ANAC, assim, é uma empresa, hoje eu digo isso, o conhecimento próprio, ela deixou de ser um órgão, não é mais, nunca foi assim, foi muito pouco aquele órgão perseguidor, é muito mais um apoio para o táxi aéreo que trabalha direito. Ela hoje, eu me sinto muito seguro, porque quando a gente faz a coisa como dentro do padrão da ANAC, nunca vai ter problema. E aí é o que a gente, dentro da segurança do voo, a gente segue rigorosamente o que preceitua os mandamentos da ANAC. Quanto ao aeromédico, nós temos um diretor técnico, a gente é composto por um diretor técnico, tem uma escala de plantões de médico e de enfermeiros. Então, assim, a gente desenvolvemos dentro do manual da gente, que é também enviado para a ANAC, é enviado o manual de como é nossa operação, o kit tem que ser homologado pela ANAC, tudo tem que passar pelo crivo da ANAC. Né? Então, assim, não tem como fazer um serviço de aeromédico sem ter a outorga da ANAC. Então, assim, a Easy Grupo, né, a empresa, ela tem um Inmetro, né, que é a ANAC para a questão da aviação mesmo geral, e também você tem um corpo técnico que fiscaliza também os médicos, a qualidade do atendimento, o que deve ser feito dentro de uma aeronave quando o paciente intercorre de tal maneira, não é isso? Inclusive, uma dica para os médicos que fazem parte aqui do sindicato e que queiram participar, nós fazemos 2 cursos anuais de aeromédico, né, que nós nos juntamos com o comandante Morosini e o doutor Breno e o doutor Luciano Quental, fizemos um currículo muito legalzinho, digamos assim, o que compõe um curso de aeromédico, e trouxemos para cá. Então, nós ministramos esse curso. A nossa ideia é fazer 2 cursos por ano. Né? E esse ano, a intenção nossa é fazer até junho. No mês de junho, a gente está com a ideia de fazer um curso aeromédico. E o segundo curso em setembro. Né? E a demanda médica, 90% é médico, 10% geralmente é de enfermeiro, porque é mais focado mesmo para o médico, para o profissional médico, o curso é focado para ele. Então, tem um curso teórico, se eu não me engano, são 5 dias, são 5 finais de semana, e a parte prática, que aí vai para dentro da aeronave, vai como é que monta o kit, o espaço, para o médico ir se familiarizando com o espaço da situação, que é muito pequena, é um cubículo, a aeronave é pequena, né, para tanto equipamento, para tanta gente. Né? Então, assim, aquele espaço lá, o médico tem que ter contato, tem que entender como é que funciona, a locomoção do médico. Então, às vezes a gente pega um médico que nunca fez um aeromédico, é difícil entrar lá dentro, apesar que não existe rigor nisso. Né? Assim, eu acho que o sindicato médico sabe muito bem disso. Todo médico que se forma está apto a fazer qualquer tipo de profissão, exercer na área generalista, pode exercer. Então, assim, o que a gente pede
dentro da UTI que seja pelo menos intensivista ou que faça algum curso aeromédico. Essa é a conduta que o doutor Breno está exigindo para os nossos profissionais. Eu já conversei com alguns colegas médicos que já fizeram aeromédico, né? E realmente, assim, tem uma qualificação melhor para poder entender a dinâmica de quando a aeronave sobe, o ar lá dentro da aeronave ele se expande, né? Então, assim, dependendo da gravidade do paciente, se o paciente tem um pneumotórax, esse paciente ele não pode subir se não tiver drenado, é mais ou menos isso, né? Apesar de que dentro da aeronave, doutor Maurício, existe a gente é pressurizado. Sim. Mesmo essa pressurização, ela demora, tem um lapso temporal para ela entrar. Então, esse lapso temporal, dependendo do estado do paciente, se prejudica. Pode agravar, né? Exatamente. Então, assim, você ter um médico qualificado para que possa, primeiramente, minimizar os riscos, né, de intercorrência do paciente e, mesmo minimizando esses riscos, o paciente ele evoluir com alguma gravidade, o médico ser capaz de gerir aquele momento ali de tensão com muita calma, né, com muita maestria, não é isso? É a fisiologia aeromédica aeroespacial. Pronto, fisiologia, perfeito. A fisiologia aeroespacial. Então, tem que entender o comportamento da aeronave para juntar o comportamento, como é que o desempenho, a altitude que impacta demais, mesmo com a pressurização dentro da cabine, a altitude impacta. Eu já vi várias vezes, tanto o profissional da médico como a enfermeira, você pode descer um pouquinho, desce 2.000 pés, 3.000 pés, principalmente quando o paciente está entubado ou está com algum problema pulmonar. Isso aí é muito comum, desce um pouquinho, aí a gente tem que pedir autorização, porque lá no espaço aéreo é como se fosse uma coisa, né? Se a gente está naquela altitude é porque já foi previamente feito no plano de voo. Dentro desse plano de voo, está dizendo a altitude que a gente vai dizer, se quer mudar, tem que pedir autorização e fazer. Então, essas autorizações a gente pede, é rápido, o espaço aéreo para o aeromédico é completamente liberado, mas você tem que pedir autorização. Então, por exemplo, em todos os aeroportos a gente tem prioridade para pouso, prioridade para decolagem. Isso aí é uma coisa que a estrutura que foi feita para o aeromédico ajuda muito. Certo. E já tentando aqui, já nos encaminharmos para finalizarmos esse podcast aqui, também para... você, hoje, a empresa em si, ela está pensando em se expandir? Como é que está aí hoje o mercado, né? Dentro do nosso tema, né? Que é os desafios de gerir, mas ao mesmo tempo o desafio de expandir, né? Como é que está hoje aí os projetos da Easy para 2025 ou a longo prazo? Pronto. A nossa ideia, quando nós fizemos um planejamento estratégico ano passado, e a gente definiu que o ano de 2024 era o ano de consolidação. A gente tinha que se consolidar e que o ano de 2025 era o ano de expansão. Então, assim, nós temos um projeto já fizemos, praticamente já está fechado, já estamos encaminhando para os finalmente desse projeto, que é comprar uma aeronave a jato. Né? Hoje nós só temos um turbo-hélice. Com essa aeronave a jato, nós vamos facilitar para a gente ter voos mais longos e mais rápidos. E dentro de um espaço pequeno, mas com uma rapidez um pouco maior do que o King Air, porque voa 550 km, a gente voa 430. Só para deixar claro, pessoal, o modelo da aeronave é o King Air, né? O King Air. Quem tiver curiosidade, né, procura aí, pesquisa aí, King Air, o modelo da aeronave do aeromédico da Easy. A aeronave que nós temos hoje é um King Air, que voa praticamente o território nacional como um todo, mas tem limite de deslocamento. Por exemplo, daqui para São Paulo a gente tem que fazer um pouso, apesar que o jato também vai ter que fazer um pouso. Mas a velocidade do jato é muito maior. Você voa na altitude muito maior, a pressurização é muito mais intensa. E a velocidade que ele voa é 150 km a mais do que o King. Então, assim, a ideia que a gente está fechando aí é um Citation, que, se Deus quiser, vai dar certo, vai se consolidar. E aí nós vamos ter um kit aeromédico também com ele, que é uma das coisas que eu pedi. Eu só fico com ele se botar o kit aeromédico e estamos caminhando para isso. Muito bem. Aqui nós estamos encerrando, né, o episódio do Laudo Médio. Mais uma vez agradecer. 32º. Exatamente. Quero agradecer aqui a presença do Dr. Disraeli Ponte, que nos trouxe aqui um assunto muito bacana, muito interessante. Obrigado mais uma vez. Foi rápido, né? Foi. Muito obrigado. Doutor Maurício, eu que agradeço. Fico muito feliz em ter uma estrutura de um sindicato dos médicos aqui no Ceará, lutando pela causa do médico, focado sempre em melhorar a estrutura médica dos médicos como um todo, como profissionais. E a Easy
parceira de todos os médicos, como sempre foi, como sempre vai ser, tanto a Easy Táxi Aéreo como a Easy Emergências. Estamos aí de portas abertas, ou que a gente puder contribuir, estamos abertos. Muito obrigado. E para você que nos ouviu, que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. Quero agradecer o carinho enorme de vocês que nos acompanham aí nas redes sociais. E fique atento aí para os próximos episódios, viu? Muito bem-vindo e obrigado.